Olá. Ao contrário da maioria dos liberais que demonizam o socialismo e o comunismo quando se deparam com este tema e trabalham a discussão de uma maneira extremamente vulgarizada, outra será a posição de Emile Durkheim diante do crescimento do movimento operário e mesmo diante da expansão do pensamento marxiano na virada do século XIX para o século XX. Para iluminar um pouco a perspectiva de discussão que Emile Durkheim estabelece a respeito da questão, vamos discutir hoje um pequeno texto que ele escreve e que se intitula Sobre a definição do socialismo. É curioso observar desde o início que Durkheim não parte de um julgamento pré-estabelecido a respeito do que é o socialismo. O que lhe interessa é, dentro de sua perspectiva positivista, compreender cientificamente o fenômeno, ou seja, compreender como que as ideias socialistas podem ser entendidas à luz do desenvolvimento histórico e quais as configurações que o socialismo assume no mundo moderno, uma vez que, para ele, as ideias socialistas atravessam a história. Nesse sentido, ele parte, no referido texto, da seguinte afirmação: o que interessa não é saber qual é a nossa doutrina particular, ou seja, qual é a posição específica na qual ele está ancorado diante do problema. O que interessa não é saber qual é a nossa doutrina particular, em que é que consiste esse fato objetivo que se desenvolve sob os nossos olhos e a que se chama socialismo. Portanto, é necessário compreender o que é aquele fenômeno que estava em ascensão na virada do século XIX para o século XX. E prossegue Durkheim. Pois, só nesta condição, portanto, compreendendo o que é aquele objeto, só nesta condição será possível julgar e prever em que é que ele se tornará e deverá se tornar no futuro. Para que as discussões não sejam conflitos de paixão e de interesse, para que tomem um caráter realmente científico, é preciso, antes de mais nada, estabelecer de que é que se está a falar. É a esta necessidade lógica que a definição pedida deve responder. Portanto, Durkheim não está partindo de um pré-julgamento do que é o socialismo, ou do que são as teorias socialistas. Ele primeiro se propõe a investigar a razão de ser das teorias socialistas para, posteriormente, extrair uma investigação ou uma conclusão científica do objeto. Para fazer isto, ele recusa o método dialético, o que é bastante evidente, uma vez que ele se enraiza dentro do método positivista. Para ele, o método dialético tende a analisar a questão ou objeto de uma maneira apaixonada. Portanto, o método dialético está preenchido de subjetividade, de subjetivismo. Ele não desenvolve aqui neste texto porque ele faz essas afirmações a respeito da dialética, mas ele apenas aponta para que o caminho da sua investigação não será um caminho dialético, sim um caminho ancorado na observação empírica daquela realidade que é o socialismo. Para fazer isto,
ele estabelece algumas considerações prévias de ordem metodológica. E aqui podemos observar também os elementos da metodologia durkheimiana, ou seja, recorrer à história para extrair elementos que apontem para o desenvolvimento de um determinado objeto, comparando este mesmo objeto nos vários momentos históricos para, a partir daí, extrair a essência deste objeto. Daí que afirma Durkheim, as propriedades essenciais, portanto, fundamentais de uma coisa, isto é, de um objeto que está posto para a investigação, de um objeto que não depende da vontade do indivíduo, mas sim que encontra seu terreno de existência na consciência coletiva, as propriedades essenciais de uma coisa são aquelas que se verificam sempre que essa coisa existe e que não pertencem senão a ela. Lembremos que coisa, para Durkheim, é em razão de que ela tem uma existência que não depende da vontade individual. Ela se coloca como uma realidade externa aos indivíduos, ainda que seja produzida pelos indivíduos socialmente. As propriedades essenciais de uma coisa são aquelas que se verificam sempre que essa coisa existe e que não pertencem senão a ela. Se quisermos saber em que é que, na sua essência, o socialismo consiste, é preciso distinguir os traços que são sempre os mesmos em todas as doutrinas socialistas. Por outras palavras, as ideias socialistas já existem enquanto manifestação coletiva. Portanto, é necessário entender qual é o processo histórico que produz esta manifestação coletiva e qual é o conteúdo geral desta manifestação coletiva e a configuração particular desta manifestação coletiva naquele momento em que o sociólogo está investigando o objeto. E prossegue Durkheim. O socialismo particular a tal ou tal sociólogo nunca passa de uma das inúmeras variedades do gênero. Portanto, podem mudar certas concepções de socialismo, mas ele continua retendo um núcleo comum. Não é o próprio gênero. Estas manifestações particulares não constituem a essência daquela manifestação mais geral. São apenas formas específicas daquela questão mais geral se manifestar. Admitido mesmo que ele seja o único verdadeiro, que todas as outras formas do socialismo estejam erradas e sejam mórbidas, não temos o direito de abstrair disso na definição do fenômeno. O socialismo errado continua a ser socialismo, mesmo que existam certas concepções equivocadas de socialismo que possam trazer prejuízos à vida social, aquela concepção continua a fazer parte do leque geral das concepções socialistas. O socialismo errado, ou mórbido, como diz Durkheim, continua a ser socialismo. Desprezando-o, arriscamo-nos a fazer da realidade que estudamos uma noção truncada, visto que ela se apoia numa observação incompleta. Portanto, é necessário investigar tanto as variantes equivocadas da concepção socialista, como aquelas variantes mais corretas da concepção de socialismo. Na prática, afinal, só podemos saber o que é que constitui a essência de um fato, portanto, só podemos compreender o que constitui a essência do socialismo se tivermos em conta não só as formas anormais e patológicas que ele apresenta, como as formas normais. Portanto, é necessário resgatar tanto as concepções equivocadas de socialismo, quanto aquelas concepções que expressam a vontade coletiva
e a vontade coletiva de uma maneira saudável. É uma verdade que se impõe ao sociólogo. Portanto, o sociólogo precisa investigar o objeto e compreender este objeto tal como este objeto é, afastando o seu julgamento de valor. Em nenhum momento deste texto vamos encontrar Durkheim preocupado em saber se o socialismo é bom ou não para a sociedade. Ele primeiro quer compreender o que significa este fenômeno social. Disse, prossegue Durkheim, que se reconhece uma doutrina idealista, panteísta, socialista, etc., porque se tem, independentemente da história, uma ideia geral das tendências que estas palavras representam e que estão classificadas em abstrato, portanto, de forma genérica, no espírito, portanto, na consciência dos indivíduos, com mais ou menos precisão. Assim, parece-nos assim que basta tomar a consciência desta ideia e exprimi-la em termos claros e definidos. Mas é um erro considerar que esta ideia seja anterior ao conhecimento das doutrinas. Pelo contrário, é delas que ela resulta. Com isto, Durkheim está dizendo o quê? Ele está dizendo que não podemos formular ideias sobre um determinado objeto antes de se fazer a análise rigorosa do objeto. Podemos emitir uma leitura negativa do socialismo, podemos emitir uma leitura que recusa, do início ao fim, a corrente socialista. Mas só podemos fazer isto após termos realizado uma análise rigorosa daquele fenômeno para descobrir se aquele fenômeno tem ou não razão de ser no interior da sociedade, ou se aquele fenômeno é benéfico ou não para a sociedade. Portanto, a ideia não pode se antecipar à análise, ou seja, o pré-julgamento não pode ser anterior à análise rigorosa. A verdade se formou pouco a pouco. É apenas através de um longo processo de investigação que se conhece a verdade, ou seja, que se conhece a natureza real do objeto, aquilo que o objeto, a coisa, significa. A verdade se formou pouco a pouco, à medida em que nos iniciávamos nas diferentes formas que, historicamente, cada sistema apresenta. E ela reproduz os seus traços mais evidentes, ou melhor, aqueles que mais nos chocaram. Durkheim, neste ponto, volta mais uma vez a mostrar a insuficiência para ele do método dialético para se investigar o que é o objeto socialismo, assim como vários outros objetos que têm existência na vida social. E por que ele faz isto? Na sua compreensão, o método dialético aplica-se a noções formadas empiricamente e, por conseguinte, os resultados a que conduz não têm outro valor que o das próprias noções. Portanto, para ele, o método dialético não é um método científico. Ora, elas formaram-se de tal maneira que nada podem ter de científico. Elas constituíram-se efetivamente sem método, segundo o acaso dos encontros, sob a força de mil circunstâncias, sem relação com a realidade intrínseca do objeto. Aqui ele está afirmando, de uma maneira bastante genérica, que não é através do método dialético que se pode extrair uma compreensão científica do objeto. Durkheim não avança aqui as suas reflexões a respeito da dialética, apenas aponta como este método, para ele, é insuficiente para compreender a realidade das manifestações que estão presentes na vida social de modo coletivo. Neste sentido, é necessário para ele se afastar das paixões e preconceitos que podem comprometer a observação e que, consequentemente, produzem tudo menos o método exigido
pela ciência. Afinal, diz ele, não é da análise de tal noção, ou seja, das ideias pré-concebidas, que conseguiremos definir o que o objeto é e traduz. Para obter uma definição clara do objeto, é necessário voltar ao próprio objeto, procurando alcançá-lo através de processos mais metódicos, ou seja, da observação, da comparação e da experimentação. Lembrando ainda que, para Durkheim, é importante a estatística a fim de levantar elementos que reforcem a compreensão científica do objeto. Ele abre uma segunda parte do texto, observando que existe doutrinas que são qualificadas e que se qualificam de socialistas. É legítimo considerá-las como expressões diferentes dessa tendência geral a que se chama espírito socialista. Se, portanto, existirem entre todas estas doutrinas caracteres comuns, portanto, traços comuns, e se for possível descobri-los, poderemos então fazer disso matéria para a definição que se procura, ou seja, chegar a uma justa definição do que é o socialismo. Para o conseguir, seria preciso comparar todas essas doutrinas entre elas, ou seja, todas aquelas doutrinas que se apresentam como socialistas, compará-las para extrair o núcleo comum que está presente em todas elas. Classificá-los quanto aos gêneros e espécies, comparar em seguida os tipos assim constituídos para determinar o que eles têm em comum. Não é impossível, diz Durkheim, não é impossível compreender e indicar as tendências que se encontram em todas as doutrinas socialistas que conhecemos. A partir daí, ele extrai alguns traços comuns. Uma primeira característica é que todas protestam contra o atual estado econômico. Portanto, todas protestam contra o capitalismo, para dizer em outras palavras. Uma primeira característica é que todas protestam contra o atual estado econômico, cuja transformação reclamam, quer ela seja brusca ou progressiva, ou seja, através do método revolucionário ou através da luta parlamentar. Observemos aqui que Durkheim já está reconhecendo tanto a existência do movimento comunista mais clássico, aquele que está ancorado na ideia da revolução, como também daquele movimento socialista que está recorrendo à esfera parlamentar para fazer a transição gradual e lenta em direção ao socialismo e, talvez, ao comunismo. Portanto, uma primeira característica é que todas protestam contra o atual estado econômico, cuja transformação reclamam, reivindicam, quer ela seja brusca ou progressiva. As chamadas teorias socialistas são essencialmente relativas a esta esfera da vida coletiva, a que se chama vida econômica, leia-se capitalismo. Não é a questão social, para ele, a questão social não é uma questão de salários. Sim, antes de tudo, uma questão da moral, ou seja, é uma questão que passa pela mudança da consciência coletiva. Só que as transformações morais, as transformações da consciência coletiva, a que o socialismo aspira, depende de transformações na organização econômica. Portanto, ele está procurando compreender a ligação que há entre o socialismo, o campo da moralidade, portanto, a consciência coletiva, e o campo das relações econômicas, ou seja, aquelas que estão dadas pelo capitalismo. Entre todas as transformações defendidas pelas seitas socialistas, o que é que há em comum?
Aqui ele está tratando o socialismo como uma seita, ou seja, como um conjunto de ideias portadoras de uma verdade absoluta. É importante observar que, para Marx, o socialismo não é uma seita. O socialismo é uma tendência que brota das próprias condições materiais de existência produzidas, no caso do mundo moderno, pelo desenvolvimento do capitalismo. Em todas as transformações defendidas pelas diversas seitas socialistas, o que é que há de comum? O que caracteriza o atual estado das funções econômicas é a sua difusão. Aqui, por difusão, Durkheim ele está indicando a tendência que há na sociedade capitalista de cada um lutar pelos seus próprios interesses, portanto, a prevalência do individualismo. Observemos que na sociedade capitalista o que prevalece são os interesses privados. É isto que ele está procurando indicar quando fala da prevalência da difusão. Tanto é que afirmará: difusas, porque não tem por substrato nenhum órgão definido. As empresas concorrentes, dedicando-se a um mesmo objetivo ou a objetivos similares, não estão agrupadas de modo a formar, no seio da sociedade, um todo. Não há uma empresa única e coletiva, uma vez que cada empresa luta pelos seus interesses privados. Não há uma empresa única e coletiva para todo o país. Cada casa particular, portanto, cada empresa particular, é totalmente independente das outras. Podem ter relações entre elas, agir e reagir umas sobre as outras, mas não têm objetivos comuns, uma vez que é o interesse privado que prevalece. Cada um trabalha para seu lado, defende os seus próprios interesses. Pode acontecer que todas sejam afetadas da mesma maneira por um mesmo acontecimento, fome, por exemplo, ou uma guerra, mas por todas reagirem da mesma maneira, sob influência de uma mesma causa, não quer dizer que da sua reunião resulte uma vida própria, ou seja, a solidez da vida coletiva. Cada estabelecimento, portanto, cada empresa, tem a sua individualidade, tem os seus interesses próprios a defender. O conjunto, não. Um órgão é uma associação entre um certo número de unidades anatômicas unidas por um elo de solidariedade, tal que a sociedade, assim constituída, tem uma verdadeira personalidade dentro do organismo, quer individual, quer social. Portanto, a divisão do trabalho social, ela produz também uma sociedade atomizada, onde o interesse privado tende a se sobrepor ao interesse coletivo. Se, portanto, é permitido dizer que essas empresas dispersas são como que os fragmentos e a matéria de um órgão, no entanto, o órgão não existe. Não porque elas não sejam materialmente contíguas, mas porque não formam nenhuma comunidade moral. Não formam nenhuma comunidade moral, uma vez que cada uma persegue o seu interesse individual. Em segundo lugar, aqui Durkheim vai apontar um outro traço das correntes socialistas, ou daquilo que ele chama de seitas socialistas. Em segundo lugar, as funções econômicas estão igualmente difusas porque não estão regularmente ligadas ao órgão regulador central, ao Estado. E aqui ele está procurando mostrar como é que as correntes socialistas buscam centralizar os interesses privados, transformando os interesses privados em interesses coletivos. Prossegue Durkheim observando: os mercadores permanecem, ou seja, os capitalistas, né? Os mercadores permanecem livres e o Estado não intervém diretamente para os obrigar a submeterem-se-lhe. Não há um corpo especial de funcionários encarregados com maior ou menor autoridade de administrar a vida econômica. Aqui e ali, esta administração começa a aparecer sob a influência das ideias socialistas, ou seja, a dispersão provocada pelos interesses privados, o socialismo busca aglutinar
estes vários interesses fragmentados em interesse coletivo através de uma centralização que tem como ponto de partida a esfera do Estado. É evidente, prossegue Durkheim, é evidente que num organismo onde o trabalho está dividido, as funções não podem deixar de ser difusas para passarem a ser organizadas, senão quando estiverem estreitamente ligadas ao órgão central, portanto, ao Estado. É unicamente por intermédio deste último, portanto, do Estado, que lhes é possível participar na vida geral, visto ele estar especialmente encarregado disso. Não temos de discutir se é bom que assim seja. Compete-nos apenas enunciar o fato que é incontestável, ou seja, para a teoria socialista, o Estado deveria centralizar a dinâmica da vida econômica, eliminando aquela fragmentação provocada pelos interesses privados. Posto isto, diz Durkheim, é fácil verificar que todas as escolas socialistas concordam unanimemente em protestar contra este estado de difusão e em reclamar o seu fim, ou seja, exigem a derrocada dos interesses privados em prol dos interesses coletivos. Todas exigem que as funções econômicas sejam organizadas. É verdade que a organização que elas declaram necessária não é a mesma para as diferentes doutrinas. Para uns, bastaria aumentar a autoridade do Estado em matéria econômica. Para outros, seria preciso constituir solidamente estes órgãos especiais da vida econômica, ou seja, dar aos grupos profissionais a autonomia que lhes falta e, ao mesmo tempo, ligá-los ao órgão governamental. Entre estes últimos, verifica-se, por sua vez, várias divergências que seria necessário analisar. De tal modo que podemos concluir assim, diz Durkheim. O socialismo é uma tendência o socialismo é uma tendência para fazer passar brusca ou progressivamente as funções econômicas do Estado difuso em que se encontram para o Estado organizado, ou seja, eliminar os interesses privados em prol do bem coletivo, em prol dos interesses coletivos. É uma aspiração à socialização mais ou menos completa das forças econômicas. Compreende-se agora, diz Durkheim, que uma tal revolução não se possa realizar sem transformações morais profundas, ou seja, sem uma mudança da consciência coletiva. Socializar a vida econômica é subordinar os fins individuais e egoístas, que ainda são preponderantes, para fins verdadeiramente sociais e, portanto, morais. Introduzir uma moral mais elevada, que é a moral coletiva, e não aquela ancorada nos interesses privados. Por isso, você pode dizer, não sem justificação, que o socialismo tenderia a realizar maior justiça nas relações sociais. Isto é um liberal falando. Há um socialismo comum a todos os socialismos particulares e que os envolve. Não se pode negar o alcance deste movimento no que ele tem de essencial. Não, mas, no entanto, é necessário não confundir o socialismo atual com o comunismo primitivo. Ou seja, aqui Durkheim está buscando a particularidade deste socialismo contemporâneo em relação às outras formas anteriores de socialismo que possam ter existido enquanto espírito no interior da história, enquanto ideia mais geral no interior da história, ou mesmo enquanto prática mais geral no interior da história. É insensato impor às sociedades mais complexas e avançadas uma organização econômica conforme aos tipos mais baixos e inferiores. Portanto, o socialismo de hoje não seria a reprodução das bases de formas socialistas anteriores. Ele teria que estar à altura da consciência moral e também do desenvolvimento sócio-histórico presente.
Longe de ser o restabelecimento do velho comunismo, diz Durkheim, o socialismo aproxima-se mais do seu oposto. O comunismo só é possível quando as funções sociais são comuns a todos, quando a massa social não é constituída por partes diferenciadas. Nestas condições, a propriedade é coletiva, visto a personalidade coletiva ser a única que se desenvolve. Logo que órgãos especiais se destacam da massa primitivamente homogênea, a vida comunitária torna-se impossível, porque cada qual tem a sua própria natureza e os seus próprios interesses. Ou seja, a divisão do trabalho social aprofundou a lógica do interesse privado, em vez de aprofundar a lógica do interesse coletivo. O socialismo implica, pelo contrário, que o trabalho esteja muito dividido, visto que ele tende a ligar funções distintas a órgãos distintos e estes uns aos outros. O comunismo corresponde à fase histórica em que a atividade social atinge o seu máximo de difusão e consiste nesta mesma difusão, enquanto o socialismo tem por objeto possibilitar a mais elevada organização possível. Isso quer dizer o quê? Que não se trata de eliminar a divisão do trabalho social, e sim reorganizar a divisão do trabalho social em outras bases. Os exemplos mais perfeitos de socialismo são nos oferecidos pelos animais superiores, com seus múltiplos órgãos autônomos, mas solidários uns dos outros, e do órgão central, que simultaneamente resume e garante a unidade do organismo. O socialismo parece bem mais implicado na própria natureza das sociedades superiores. Sabe-se efetivamente que quanto mais se avança na história, mais as funções sociais, primitivamente difusas, se organizam e se socializam. Durkheim tem uma leitura particular do que é o socialismo. De qualquer maneira, ele não tem uma leitura preconceituosa a respeito do socialismo. Ele está vendo com bons olhos a possibilidade das correntes socialistas reforçarem os laços solidários entre os indivíduos, configurando uma nova moral coletiva entre os indivíduos. Se as condições fundamentais de que o desenvolvimento histórico depende continuarem a evoluir no mesmo sentido, pode-se prever que esta socialização será cada vez mais completa e que se estenderá, pouco a pouco, às funções que ainda não atingiu. E com isto, Durkheim encerra suas reflexões sobre o socialismo, onde podemos observar a posição do cientista, que procura compreender o objeto antes de emitir um julgamento a respeito do objeto. Isto é fazer ciência e não fazer apenas discurso a respeito de um determinado problema que atravessa a vida social. Com isto, encerramos a nossa discussão de hoje. Espero que tenham gostado. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas e continuemos aqui resgatando os textos dos clássicos da sociologia, entre outros textos que possam ter interesse para as novas gerações de estudantes. Até uma próxima.